Olá, vamos continuar então a nossa aula de hoje e vamos passar por algumas questões de aspectos evolutivos, evolução das pradarias de gramas marinhas, distribuição e biogeografia pelo planeta, América do Sul e Brasil, algumas adaptações morfológicas e anatômicas para viver no ambiente subaquático e marinho e alguns aspectos sobre gêneros e os morfotipos. Vamos lá, então, começando pela evolução dessas plantas. Que a gente está vendo aqui um esquema bastante simplificado sobre a evolução das plantas no planeta, né, em função das épocas geológicas, né, iniciando aqui pelo fitoplâncton, né, iniciando no pré-cambriano, primeira forma de vida, na verdade, no pré-cambriano, já nas formas, em formas procariotas, quase da idade do planeta, mas as algas eucariotas surgiram, né, posteriormente, há mais de 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos atrás. Primeiramente surgiram, então, algas vermelhas, algas verdes vieram em seguida das algas vermelhas, algas pardas são mais recentes, né, em termos de 250 milhões de anos atrás, e uma das linhagens mais recente de algas verdes é que deu origem, então, às plantas terrestres que se irradiaram muito pelo Paleozoico, Mesozoico, e mais recentemente é que as plantas de manguezais, marismas, surgiram, e particularmente mais recentemente ainda, as plantas de fanerógamas marinhas, que irradiaram ao final do Cretáceo, entre 65 e 100 milhões de anos atrás. Então, comparado com plantas terrestres, particularmente comparado com macroalgas marinhas, fanerógamas marinhas são bastante recentes, né, no processo evolutivo. Surgiram, né, aqui nós estamos vendo aqui na distribuição dos continentes entre 90 milhões e 66 milhões de anos atrás, né, para 90 milhões e para 66 milhões de anos atrás, a forma dos continentes e dos mares nesse período de provável surgimento das fanerógamas marinhas. Fanerógamas, o centro de dispersão, centro de origem e dispersão, como de muitos outros organismos, de grupos de corais, manguezais, surgiram na região tropical do Indo-Pacífico, que nessa época aqui era o mar de Tethys, né? Fanerógamas marinhas surgiram nos mares rasos, que estão aqui realçados em verde claro, do litoral da Austrália do Norte, da região que hoje seria a Indonésia, Papua Nova Guiné, norte da Austrália, da Índia e todo esse sudoeste asiático. Então surgiram aqui as primeiras espécies, primeiros grupos que irradiaram em direção a leste pela linha de Tênis, ou linha de Tethys, né, pelo mar Mediterrâneo, hoje o mar Mediterrâneo, que estava bastante aberto, coberto por mares rasos, e da direção leste para oeste chegou e colonizaram, os grupos colonizaram, então, o Novo Mundo, na região do Caribe, que foi um novo centro de dispersão para o Atlântico tropical. Acredita-se que algumas passagens, alguns espirros se deram aqui pela corrente das agulhas, assim como houve também deslocamento, dispersão de espécies no sentido de oeste para leste, aqui pelo Pacífico, e cruzando o aberto canal do Panamá. Nessa época também as condições oceanográficas eram bastante diferentes. A gente tinha aqui uma maior concentração de CO2 e temperaturas mais elevadas, muito mais elevadas do oceano, né, comparadas ao presente. Então, nessas condições de temperatura média oceânica global, temperatura da Terra global, surgiram
os 4 grupos, né, ou famílias em eventos evolutivos independentes, né? Isso tem, sabendo dessa história evolutiva, tem uma implicação bastante grande para a gente interpretar alguns aspectos e entender alguns aspectos de adaptação de alguns grupos, de algumas espécies dessas fanerógamas às mudanças climáticas de hoje, aumento da temperatura e as respostas ao aumento de CO2. Bom, mas as fanerógamas deixam remanescentes fósseis pouco precisos, né? As plantas e algas, tirando algumas algas coralinas, normalmente deixam essas plantas mais delicadas, menores, deixam poucos remanescentes fósseis, muito poucos fragmentos. E a história das fanerógamas vem sendo contada através de outros organismos calcários, através de foraminíferos, através de peixes herbívoros, né, tartarugas marinhas e até de grandes sirêneos. Esse trabalho, por exemplo, está fala sobre o uso de sirêneos como um proxy para a distribuição histórica das pradarias e comparou a distribuição de alguns desses sirêneos extintos, né, em diferentes épocas, né, e comparando também com a distribuição de fósseis, os poucos fósseis de fanerógamas existentes. Então, vejam que nessa época aqui do Mioceno havia grandes pastadores, grandes sirêneos ao longo da costa oeste da América do Sul, onde não existem mais, e provavelmente essa região foi ocupada por pradarias de fanerógamas marinhas que hoje, na verdade, não existem mais. Essa costa é bastante colonizada por bancos de macroalgas. E num enfoque mais recente, a metodologia que ajudou a contar muito da história do relógio biológico foi a genética molecular. A gente está vendo aqui a árvore filogenética do grupo das plantas alismatales, né, obtidas por sequência genômicas, mostrando então, né, comprovando que as fanerógamas marinhas tiveram sua origem nas plantas de água doce. Então, nesse grande grupo aqui das alismatales, a gente tem espécies de água doce e, a partir daqui, surgiram 4 ou 5 famílias que deram origem, então, às fanerógamas marinhas, né, representadas aqui por poucas espécies, Zostera marina, Zostera nolte, Cimodoceia nodosa, Thalassodendron ciliatum, já uma planta espécie tropical, Posidônia oceânica, que ocorre somente no mar Mediterrâneo, Thalassia textudina tropical, Alófila stipulácea tropical. Então, e essa baixa diversidade, 12 a 14 gêneros, em torno de 72 espécies somente, comparado com as milhares de espécies que existem, centenas de milhares de espécies de plantas vasculares, e outras dezenas de milhares de espécies de algas que existem no planeta, né? As algas surgiram muito tempo antes, né? Muito tempo antes das plantas vasculares, estão há muito tempo no planeta e há uma grande diversidade de formas, já exploraram as diversas situações e ambientes do nosso planeta. Enquanto as fanerógamas marinhas surgiram muito recentemente comparado a todos esses grupos. A gente tem, então, uma colonização muito recente desse nicho estuarinho marinho raso, né, entre 65 e 100 milhões de anos, né, enquanto plantas há quase, né, já quase mais de 400 milhões de anos e algas, as macroalgas, né, em torno já de 570 milhões de anos para mais. Um menor isolamento geográfico comparado com plantas terrestres, uma alta diversidade genética intraespecífica e uma alta plasticidade morfotípica. Então, uma mesma espécie
populações diferentes, uma mesma espécie pode ter plasticidade conforme as condições ambientais e uma diversidade genética intraespecífica bastante grande que compensa essa baixa diversidade específica. Uma menor competição no ambiente sedimentar comparado aos recifes rochosos e coralinos, quando as pradarias surgiram, né, ocuparam o ambiente sedimentar desses mares rasos, dessa região rasa, que estava praticamente desocupado ou poucamente ocupado pelas macroalgas e recifes de corais. Vamos falar um pouquinho, então, das adaptações morfológicas e anatômicas, como essas algas, o que essas algas perderam e ganharam para ocupar, sobreviver e ter sucesso debaixo d'água, né, e no ambiente salino. Embora tenham surgido com diferentes eventos evolutivos e 5 linhagens, né, 4 ou 5 linhagens de fanerógamas marinhas, todas elas convergiram para uma morfologia semelhante, selecionadas por esse tipo de ambiente submerso marinho. Então, todas têm rizomas bastante desenvolvidos, né, assim como as herbáceas e gramas terrestres, a gente vê um prado, né, onde as gramíneas têm rizomas que servem para ancoragem e para espalhamento. No caso das fanerógamas marinhas, particularmente, muito importante para a ancoragem, para o crescimento clonal. As folhas com bainhas protetoras em geral, bainhas, uma proteção na base foliar, que é muito importante nos primórdios, no surgimento da folha. Folhas planas, filiformes ou cilíndricas, flexíveis, que se movem, né, que são flexíveis ao movimento da água, não criam resistência. Raízes que se desenvolvem dos rizomas bastante densas e superficiais, sim, para aproveitar a pequena camada óxica do sedimento. Flores pequenas, estames e pistilos se estendem normalmente acima de pétalas reduzidas, né? Nas plantas terrestres possuem pétalas, sépalas, são coloridas, cheirosas, para atrair a diversidade de polinizadores. Todo aquele investimento, né, energético e evolutivo na flor para garantir a polinização e a continuidade. Enquanto que debaixo da água, polinizadores não são importantes. O pólen normalmente é liberado em filamentos gelatinosos que são levados pela água, embora há evidências de que, para algumas fanerógamas, por exemplo, da região do Caribe, né, de Alódole, existem invertebrados que se alimentam das algas epífitas, né, que raspam as plantas e que acidentalmente vão pousar, vão ser levados pelas correntes, né, e encontrar uma planta que com flor e com pólen, e ele acaba sendo carreado, né, sendo movido para outra planta, né, levando acidentalmente o pólen, então ajudando na polinização. Algumas adaptações anatômicas. A estrutura interna dessas plantas é bastante uniforme, típica de plantas submersas, inclusive com semelhança às plantas de água doce, com presenças de aerênquima em todas as suas porções, ou seja, grandes espaços aéreos onde o ar, O2, CO2 circulam, né? Esses espaços aéreos são muito importantes na manutenção da buoyância positiva dessas plantas, mas principalmente para transporte dos gases, transportam o oxigênio que é produzido nas folhas para as raízes, assim como também transportam CO2 pela planta e concentram os gases de CO2, aumentando a eficiência fotossintética desses organismos. A epiderme nessas plantas possui cutícula delgada e as células epidérmicas possuem
muitos cloroplastos. Isso é um aspecto bastante diferente se comparado com plantas vasculares terrestres, que possuem cutícula normalmente bastante grossa ou serosa, né, para proteção contra a dessecação. Células epidérmicas com bastante cloroplastos, também diferente das plantas terrestres, que normalmente possuem células epidérmicas sem cloroplastos, e os cloroplastos estão concentrados nas partes internas da planta, para que não ocorra oxidação desses cloroplastos, né, da clorofila com um excesso de luz. Essas plantas vivem debaixo d'água, são adaptadas, são plantas de sombra, né? Debaixo d'água, a limitação é a luz. Então, a adaptação para viver nesse ambiente de baixa intensidade luminosa foi ter mais cloroplastos nas camadas superficiais. Outra adaptação, feixes vasculares reduzidos, pouca ou nenhuma lignificação, né? Xilema e floema nas plantas vasculares terrestres são bem desenvolvidos, com bastante lignificação e tem uma importância muito grande como um esqueleto interno para a sustentação das plantas debaixo d'água. Perderam a função de sustentação e, por isso, regrediram. As células epidérmicas também são especializadas em osmorregulação, então possuem numerosas mitocôndrias. A osmorregulação exige energia, né, exige ATP. Então, existem numerosas mitocôndrias nessas células epidérmicas com presenças de poros para trabalhar, né, resolver essas questões de osmorregulação. Muito importante é que essas plantas não possuem estômatos. Olha só, aquele conjunto de células, né? 4 ou 5 células que são desenvolvidas para as plantas terrestres e que se abrem, né, para, particularmente para a absorção de CO2, mas que também funcionam como um controle de escape, né, da água, um controle na regulação hídrica das plantas terrestres, perderam essa função debaixo d'água. Então, nenhuma dessas plantas possui estômatos. Diversidade e distribuição global de fanerógamas marinhas. Elas existem por quase todas as regiões costeiras rasas de energia moderada, de luz suficiente, água transparente, né, de sedimento inconsolidado das regiões do planeta. Então, ocorre, né, claro que tem regiões onde há maior concentração dessas plantas, como centro de origem no Indo-Pacífico, região do norte da Austrália, da Papua Nova Guiné, Indonésia, né, e do sudeste da Ásia. Dessa região aqui é a região de alta diversidade. Nesse mapa aqui, as cores mais escuras simbolizam de 12 a 15 espécies por quilômetro quadrado. Então, a região de alta diversidade de espécies, de abundância e distribuição das pradarias. Outra região de alta diversidade está na costa, na região do Índico, na costa leste da África. Né? Há, posteriormente, em segundo lugar, um centro de dispersão menor, né, de alta diversidade também na região do Caribe, né? E existem algumas regiões costeiras, como na região oeste do continente africano e no oeste do continente sul-americano, onde não existem, quase não existem fanerógamas marinhas. Ao longo da Antártica, né, da região bem ao sul do continente antártico, também são inexistentes, mas elas ocorrem, né, em toda a região temperada, né, da região sul, e sobem aqui pela região temperada no hemisfério norte, até no entorno da região ártica. Então, existem algumas explicações, né, evidências ou explicações
de cunho evolutivo ou oceanográfico, que essas regiões de contorno aqui oeste do continente africano e sul-americano são depauperadas de fanerógamas marinhas. A distribuição global das fanerógamas marinhas pela região tropical, subtropical e temperada, diferente dos manguezais que ocorrem só na faixa tropical e recifes de corais ocorrem somente na faixa tropical. Nós temos espécies que são adaptadas para as regiões temperadas e frias, né? E aqui a gente está vendo as biorregiões das fanerógamas marinhas. Então, o planeta é dividido em biorregiões, conforme aos tipos de espécies adaptadas a cada uma dessas regiões climáticas. Então, como, por exemplo, do temperado norte atlântico, a biorregião 1, a biorregião do Atlântico tropical, a biorregião do Mediterrâneo, bastante restrito somente aqui nos mar Mediterrâneo, seus mares internos e o norte da África, a biorregião do Pacífico Norte, temperado, a grande biorregião do Indo-Pacífico e a região extensa ao redor do globo, né, circunglobal do Oceano Austral, com espécies diferenciadas que ocorrem na costa temperada da Austrália, da Nova Zelândia, da África do Sul. Depauperado no sul da América do Sul, a gente não tem espécies típicas temperadas ou frias dessa região, com uma exceção aqui na região do Chile, onde temos Heterozossa tasmânica. E a distribuição das pradarias, elas estiveram tanto ao longo do processo evolutivo como atualmente influenciadas pela direção de correntes, particularmente pela direção de correntes quentes, né? Então, a gente tem na costa americana, corrente da costa oeste americana, corrente de Humboldt, na costa oeste da África, corrente de Benguela, que talvez possam ter afetado de maneira negativa a distribuição das populações dos prados de fanerógamas nessas regiões. Por outro lado, a corrente do Golfo foi um grande importante dispersor, né, de espécies nessa região aqui ao longo da costa americana, levando para a Europa, assim como do outro lado do Pacífico, a Drift, né, North Pacific Drift, a corrente de Kuroshio. Bom, temos a influência das grandes massas e correntes oceanográficas, temos a história, né, vimos um pouco da história evolutiva, que, na verdade, surgindo, né, naquele centro do Indo-Pacífico, centro de origem, e a partir, né, da paleoceanografia e do contorno, dessa movimentação e diferenciação do contorno dos continentes. Ao longo das épocas, essas espécies foram sendo influenciadas, houveram extinções locais, houveram surgimento de locais também, a influência, localmente, a influência de grandes pastadores, de mega herbívoros que foram responsáveis pela extinção de populações locais, né? Em torno dos continentes, nós temos também, além dos fluxos das correntes costeiras, temos a influência das grandes plumas de rios, né? E a geomorfologia, batimetria e geomorfologia dos continentes. Na América do Sul, por exemplo, né, grandes duas bacias hidrográficas e plumas que funcionam como grandes barreiras hidrográficas na região costeira, né, na pluma do rio Amazonas e a pluma do rio da Prata, né, que são descargas significativas que interferem na geomorfologia costeira, nas propriedades da água, né, como turbidez, salinidade, temperatura e nutrientes, e vão afetar a distribuição
dos organismos, assim como as correntes, né, os fluxos das correntes em torno da América do Sul, né, a corrente do Brasil, corrente sul equatorial, corrente fria das Malvinas, corrente fria do Humboldt, tudo isso, essa movimentação das correntes vai afetar a distribuição de espécies tropicais, por exemplo. Então, a distribuição das pradarias de gramas marinhas na América do Sul, ao longo de 30 mil quilômetros de linha de costa, com diferentes morfologias, batimetrias em cada lado e parte do continente, nós temos marcadamente, né, pradarias na região do Caribe, né, marcadamente pradarias de espécies tropicais, é a região de maior abundância e diversidade na região do Caribe. Em segundo lugar, pradarias que são distribuídas ao longo da plataforma continental do Brasil, enquanto que o restante da América do Sul possui depauperada, né, de pradarias. A partir do sul da América do Sul, já do Brasil, né, há uma menor distribuição, abundância, com apenas espécies de rúpia. Né? Do outro lado, aqui do Chile, nós temos um relictus, pradaria isolada de Heterosóstera tasmânica, que ocorre desse lado aqui da América do Sul, né? Nessa região restrita aqui do Chile, e depois lá na Nova Zelândia, né? No sul da Austrália. Ao sul, no Estreito de Magalhães, nós temos populações de rúpia filifolia que são adaptadas a águas bastante frias, tanto no Estreito de Magalhães como nas Ilhas Malvinas, né? E ao longo da costa brasileira, nós temos a distribuição são distribuídas 5 espécies, né? 4 espécies tropicais, Alódula iroide, Alódula marginata, Alófila decipes e Alófila bailone, e uma espécie de rúpia marítima, que é uma espécie euritérmica, eurialina, de ampla distribuição, é a espécie de Phanerococcus marinha de mais ampla distribuição global. Né? Vejam que a Alófila bailone é uma espécie bastante rara, né, de status incerto, ameaçada, né, provavelmente já ameaçada de extinção, que foi encontrada, identificada lá na década de 30 no litoral do Pernambuco. Passaram-se décadas sem que essa espécie fosse avistada, e mais recentemente, nos últimos anos, ela foi encontrada. Então, a distribuição das espécies de gramas marinhas no Brasil, ao longo da costa brasileira, é bastante influenciada pela geomorfologia costeira. Nós fizemos, né, um trabalho em que utilizamos os compartimentos geomorfológicos trabalhados ou considerados por alguns geomorfologistas importantes, né, brasileiros, como Dieter, como o Landim Silva, em que dividiu a costa em compartimentos geomorfológicos conforme as condições, as questões hidrográficas, descargas de rio, né, presença de tipos de falésias, de costões rochosos, né, tipo de linha de costa, e vimos que essas pradarias têm uma distribuição, né, relativamente bem explicada através desses compartimentos, como, por exemplo, né, a região mais ao norte, que é dominada por altas, grandes amplitudes de maré, com grande aporte do rio Amazonas, de águas túrbidas, de sedimento, uma grande quantidade de sedimento lodoso e instável. Essa região aqui, na verdade, ela tem ausência de pradaria, é dominada por extensões de manguezais, e o sedimento das regiões intermareais não é propício
né, muito instável para o estabelecimento de prados, assim como as regiões mais rasas, né, possuem águas muito turvas. Então, os prados vão começar a surgir em algumas lagoas internas, ou restritas a algumas lagoas internas do Maranhão, mas irão começar a surgir mais na região do semiárido, da costa semiárida, do Piauí, do Ceará, onde, particularmente em dois estuários da região, há extensões bastante significativas de espécies tropicais, assim como na região costeira, né, em determinadas baías. Seguindo aqui pela costa do Brasil, a gente está vendo aqui a costa do Nordeste, né, dominada por sedimentária de cliffs sedimentares, né, e com muitos recifes de arenitos. Nessa região aqui, os prados ocorrem, né, predominantemente nas lagoas, nas partes rasas formadas entre o continente e as barreiras de Recife, formam um ambiente propício, ideal para a colonização de fanerógamas. Também no entorno do arquipélago de Abrolhos, em torno de recifes de corais, né, a presença de fanerógamas em grandes extensões e profundidades, né? Já ao longo, descendo aqui ao longo da costa do sudeste, onde há muitos deltas e rios que são dominados por energias de ondas, as panerógamas são mais restritas à distribuição em algumas baías mais protegidas, né? Já e na região mais ao sul, inclusive, da região dominada por recifes rochosos e costões, então nós também vamos ter uma menor distribuição e abundância, mais restrita em praias protegidas, e ao sul do Brasil, a longa região, né, costeira muito exposta, né, sem proteção da costa, onde as fanerógamas vão ser restritas para lagoas internas, como o estuário da Lagoa dos Patos, a Lagoa dos Peixes, a lagoa, o estuário de Tramandaí, Armazém. Então, nesses ambientes são ocupados por essas regiões estuarinas e lagoas costeiras, né, onde há predomínio da espécie rúpia marítima, que é a espécie que mais penetra dentro dos estuários, né, de tolerância bastante ampla de temperatura e salinidade. Então, demos uma passada bastante geral sobre a distribuição das espécies de gramas marinhas no Brasil, que vai estar influenciada principalmente pela geomorfologia costeira, pela descarga dos rios, pela questão, né, em algumas regiões de ressurgência por massas de água, que a gente vai ter uma oportunidade de resolver isso um pouco num exercício que vamos elaborar. Vamos falar um pouquinho sobre as formas de crescimento das fanerógamas. Bom, vimos que temos cerca de 72 espécies, né, com formas semelhantes, normalmente com folhas lanceoladas, apenas um gênero que tem folhas ovaladas, é a Alófila, mas a gente pode distinguir plantas pequenas, delicadas, com menor quantidade de rizoma, de biomassa, que são efêmeras, como, por exemplo, rúpia, alódole, zóstera, que possuem crescimento rápido, poucas reservas subterrâneas, né, tendo grandes variações sazonais, e plantas mais persistentes, como, por exemplo, Posidônia oceânica, que seria o extremo, né, oposto da maior fanerógama, a Giant Seagrass, né, que possui grandes reservas subterrâneas e um crescimento mais lento. Então, a diversidade de formas de crescimento e de estratégias de vida, né, desde as plantas menores,
pequenas, de folhas mais finas, de pequenos rizomas, né, com período, longevidade menor, né, curto período de vida, com rápida renovação da biomassa, né, que exploram novos espaços, que são mais do tipo colonizadoras, espécies colonizadoras, que investem mais em banco de sementes, né, que tem uma menor resistência à perturbação, mas em compensação elas se recuperam bastante rápido dos distúrbios. E aí a gente tem um contínuo, um gradiente contínuo passando pelos diferentes tamanhos, né, e morfologias de espécies, né, que do menor para o maior, né, de folhas maiores, de folhas mais grossas, rizoma mais robusto, né, em que investem menos em produção de sementes, mas que são plantas mais persistentes, né, mais resistentes à perturbação, são grande quantidade de biomassa, mas, em compensação, se forem perturbadas, elas vão se recuperar mais lentamente do distúrbio. Com isso, então, foi criado, né, um modelo morfofuncional dessas espécies a partir do gradiente de tamanho e formas de crescimento. Uma maneira da gente entender um pouco mais a ecologia, o funcionamento das espécies a partir da forma, né, da morfologia exterior. Então, a gente consegue classificar, né, ordenar os gêneros de fanerógamas marinhas, né, seria o modelo morfofuncional dos gêneros, todos os gêneros, né, desde o menor ao maior, né, e esses gêneros, esse modelo funcional explica aspectos de características e desempenho, né, de distribuição, de ecofisiologia e de funções ecológicas. A gente pode comparar, então, a distribuição das espécies menores com as espécies maiores. Por exemplo, em geral, as espécies menores são de ampla, quanto menor a espécie mais de ampla distribuição, como, por exemplo, a Lófila, Lódulo e Rúpia, e realmente possui uma ampla distribuição global. Rúpia de mais ampla distribuição cosmopolita, a Lódulo e a Lófila de distribuição global na região tropical. E as espécies maiores, o extremo de espécie maior, por exemplo, Posidônia oceânica, tem uma distribuição bastante restrita, somente lá no mar Mediterrâneo. É uma planta persistente, de regeneração mais vegetativa, de recolonização lenta, comparado com as menores efêmeras, né? Isso terá implicações para a ecofisiologia, na dinâmica de crescimento, na ciclagem de nutrientes, na resposta à perturbação, como nós já mencionamos, tempo de recuperação, nas funções ecológicas, né? As plantas menores, em geral, vão ser mais palatáveis e serem pastadas mais diretamente, portanto, sofrendo altas taxas de pastagem. A produção de detritos vai ser maior para as espécies, né, de tamanhos médios a maiores, assim como a colonização, a produção de epífitas também vai ser maior para as espécies maiores. O processo de atenuação das ondas e proteção da costa, então, portanto, a gente já está falando de funções e serviços ecossistêmicos, né, vão ser mais significativos, mais importante para as espécies maiores, então elas vão ter uma maior capacidade, né, quanto maior a espécie, mais robusta, particularmente de pradarias densas, vão ter uma maior capacidade de atenuar as ondas e de proteger a região costeira, assim como a capacidade de sequestro de carbono vai ser afetado também
por esse morfotipo, né, do gênero ou da espécie. As espécies menores vão ter uma menor capacidade, né, as pradarias formadas por espécies menores estão, em geral, uma menor capacidade de estoque e sequestro de carbono, comparado com espécies, por exemplo, de Posidônia, de Inhalus e Thalassia, que são espécies maiores com produção de grandes rizomas, que trapeiam muito mais, né, o sedimento, atenuam mais a energia das ondas, trapeiam mais sedimento, retém mais sedimento e matéria orgânica e vão ter uma maior capacidade de sequestro de carbono. Portanto, né, morfologia desses gêneros vai ter implicância, né, na ecofisiologia, vai afetar a distribuição e ter consequências para as funções ecológicas e serviços ecossistêmicos dessas espécies. Vamos passar algumas imagens, então, de pradarias, né, pradarias de Zostera marina, no Pacífico Norte, então, uma espécie temperada, que ocupa ambas as faixas temperadas do Atlântico Norte, né, e da região do Pacífico, bastante distribuída no hemisfério norte. Pradarias de Inhalus e de Thalassodendron na região tropical do Indo-Pacífico, aqui é na região de Sulawesi da Indonésia, na região intermareal, né, ocorrendo entre o manguezal e os recifes de coral. Pradarias marinhas no Brasil, né, de Alódole, nos fundos no entorno do arquipélago de Abrolhos, então já em profundidades de 10, 20 até 30 metros, né, e misturadas, aqui são prados mistos, muitas vezes as pradarias elas são monoespecíficas, outras vezes tem mais de uma espécie, e outras vezes são misturadas com macroalgas. Aqui a gente está vendo prados de alódole mistos com macroalgas risofíticas, macroalgas verdes. E aqui no canto, então, pradarias dominadas por Alófila decipiens em profundidade. Pradaria de Alódole, na zona intermareal adjacente a manguezais, lá no estuário do rio Macapá, no Piauí, parece um campo de futebol, né? Então, na hora da maré baixa. Pradarias de rúpia marítima no estuário da Lagoa dos Patos, na época do verão. Então, a gente vê aqui na zona estuarina rasa da região, temperada quente, no entorno das ilhas, né, em épocas do verão, as pradarias de rúpia marítima alcançam seu máximo de biomassa e distribuição, produzindo uma grande quantidade de hastes de biomassa de uma densidade bastante alta, com produção de flores e sementes. As pradarias de rúpia marítima no estuário começam a crescer na primavera, né, com ápice no verão, começam a cair no outono, normalmente diminuem bastante a biomassa e a distribuição no inverno, chegando a desaparecer na maioria dos locais. Pradarias no entorno de recifes coralinos formados então pela Lodley Wright e diversas macroalgas risofíticas, essas algas aqui que parece, né, um cogumelozinho chamado penicílios, né, que tem a capacidade de crescer no sedimento. São algas que têm uma impregnação de carbonato de cálcio. Não perca esses vídeos excelentes, assistam esses vídeos que vão deixar lá disponível para vocês verem as fanerógamas marinhas no seu ambiente, as seagrasses, né, alguns diversos vídeos impactantes, né, bastante instrutivos e ilustrados sobre esses no seu próprio ambiente. E as referências
Então, mais importantes para essa aula de hoje e para as outras, né? A gente vai rever aqui principalmente o artigo Coppettino et al. 2016, de Marques e Creed 2008, Schott et al. 2007, que praticamente, né, abordam, né, todos os aspectos que foram mencionados aqui nessa aula de hoje. Boa tarde, boa noite ou bom dia para vocês.